Olá meus amigos, tudo bem? Se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe que o amor é a causa da nossa felicidade ou da nossa tristeza, dependendo de como você ama e do que você ama. Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior e eu queria trazer alguns esclarecimentos a mais sobre esse assunto. Então, como nós amamos? Existem diversas formas de amarmos, né? Nós podemos conectar tudo isso aqui com a explicação de Aristóteles a respeito do amor, quando ele nos diz que existe um amor utilitário e um amor de amizade. O que é o amor utilitário? O amor utilitário é quando você ama alguma coisa porque aquilo serve a alguma outra coisa que você ama. Por exemplo, eu amo a mim mesmo e, portanto, eu sei que o vinho me faz bem e por isso eu amo o vinho, eu gosto do vinho. Então, eu bebo vinho, eu amo o vinho porque o vinho me faz bem. Esse é um amor puramente utilitário, onde eu vejo aquele objeto amado como me sendo útil de alguma forma. Na verdade, não existe um amor propriamente dito, porque evidentemente eu não daria a minha vida, eu não me sacrificaria, eu não faria nada pelo vinho, a não ser na medida em que o vinho me fosse útil de alguma forma. Então, esse é o amor de utilidade. E existe também o amor de amizade, que seria o amor propriamente dito, né? Poderíamos chegar até o amor de caridade nesse caminho, que é justamente onde existe uma união entre aquele que ama e o amado. Então, entre o marido e a esposa existe uma união e o marido sente como sendo a sua tristeza as tristezas da sua esposa. O esposo sente como sendo a sua felicidade as felicidades da esposa. Então, aquele que ama quer o bem para aquele que é amado, como se fosse para si mesmo, né? Então existe uma união, uma conexão entre aquele que ama e aquele que é amado. E aqui é justamente onde reside o segredo da felicidade, né? Porque o que a maioria das pessoas acaba errando ao longo da sua vida é que ela percebe que conforme ela alcança determinadas coisas, quando ela realiza determinadas conquistas, quando ela goza de um determinado prazer que lhe satisfaz, ela experimenta algo semelhante a uma felicidade, ou até mesmo uma certa felicidade. Ela consegue uma conquista que ela queria se formar em direito, então ela perseverou e conseguiu alcançar o diploma, e agora ela alcançou aquilo que ela desejava, e naquele momento ela se sente feliz, ela sente uma certa plenitude. Por quê? Porque ela alcançou um bem para quem ela amava, ou seja, a si mesma. Só que qual é o grande perigo que traz isso tudo? É que quando nós vamos buscando, nos esforçando para alcançar um bem útil para nós, nós estamos, é claro, favorecendo esse amor. E esse amor tende a crescer. Qual que é o problema? O problema é que quando o nosso amor por nós mesmos cresce, é natural, não tem como acontecer de outra forma. O amor pelos outros diminui. E se o amor pelos outros diminui, então significa que eu passo a desprezar os outros. E todo o mais passa a ser desprezível. Quanto mais esse amor próprio cresce, todo o resto passa a ser desprezível. E qual é o problema de viver entre pessoas e coisas que você acha desprezível? Porque é tedioso, é chato, é triste, é angustiante. Então qual o problema e qual a armadilha que traz consigo esse aumento do amor próprio? É que a pessoa, quanto mais se ama, mais ela só pode encontrar a felicidade naquilo que ela julga útil para si mesma, né? E quanto mais ela avança nesse processo de procurar o que é útil, mais ela acaba desprezando todo mais, né? E, portanto, tudo o que existe ao seu entorno, ou a grande maioria daquelas coisas que existem ao seu entorno, lhe são tediosas, desprezíveis, porque não estão à sua altura, porque ela já experimentou e percebeu que aquilo não fazia ela feliz, ou porque não é útil aquilo que ela está visando agora. Então, isso ilustra muito de como as pessoas têm vivido hoje em dia e por que elas estão tão tristes, né? Como as pessoas vivem hoje em dia? Elas vivem simplesmente para si mesmas. As pessoas não querem mais ter filhos, elas não querem casar, elas não querem ter amigos, né? O máximo de relacionamento que elas têm com outras pessoas é pelo celular, é pela internet. Então, as pessoas não têm mais contato humano, elas não querem se entregar nada de si mesmo aos outros, elas querem somente olhar para aquilo que é útil a elas. Então a própria noção de carreira, como eu já expliquei no vídeo anterior, a noção de todo mais,
toda a sociedade, todos os meus relacionamentos, todos os meus conhecimentos, o meu dinheiro, tudo isso deve servir para me fazer feliz. Esse me fazer feliz, evidentemente, é um slogan absolutamente falso, porque não faz feliz coisa nenhuma. Porque o que a pessoa está sempre buscando é aquilo que é útil a ela. E mesmo as outras pessoas, ela procura sempre enquanto aquilo é útil a ela. Então as pessoas hoje entram num relacionamento, não vou nem falar de casamento, porque as pessoas hoje em dia nem cogitam mais esse tipo de coisa. Justamente por conta dessa mentalidade. Ou seja, se eu entro num casamento, eu me comprometo a alguma coisa que eu preciso talvez me doar e me entregar ao outro, eu preciso talvez suportar os defeitos do outro, e para isso requer amor ao próximo, amor ao meu cônjuge. Mas como que eu posso fazer isso se eu só tenho amor a mim mesmo? Como que eu posso fazer isso se tudo que eu busco é aquilo que é útil para mim? Então esse aqui é um dos grandes problemas. É claro que se eu alcanço aquilo que é útil a mim mesmo, existe uma certa felicidade aí. Mas, como eu expliquei, quanto mais você alcança isso, mais você se cansa, mais você se entedia e mais você passa a desprezar todo o mais, né? Qual é o problema disso? O problema é que a pessoa só tem vivido como se existisse apenas o amor de utilidade. Tudo que ela busca é porque ela pensa que é útil para si mesmo. E se não for útil para si mesmo, então ela automaticamente se entristece, né? Se ela encontra um defeito, alguma coisa que não lhe satisfaz, aquilo lhe entristece. E qual que é o problema? O problema é que nós estamos cercados de criaturas que são muito boas, mas que existe uma série de defeitos. Então, por exemplo, eu estou aqui, mas daqui, num lugar que, bom, vocês veem, é bonito, é aprazível e tudo mais, mas daqui a pouco aparecem os mosquitos e começam a comer você vivo, né? Você, sei lá, você está... não existe nada que não tenha algum defeito para atrapalhar, ou seja, que atrapalhe nesse sentido de utilidade da coisa. Então, tudo vai sempre trazer algum problema, alguma insatisfação. E é claro que aqui eu estou dando exemplos bem bobos para ilustrar uma coisa que acontece de maneira muito mais profunda e grave na vida das pessoas, né? As pessoas focam tanto nisso e depois chegam ao ponto do desespero e se suicidam simplesmente porque elas estão sempre buscando somente o que é útil. E quando elas percebem que essa busca não satisfaz, que essa busca não preenche, elas começam a pensar o quê? Bom, a felicidade não existe. Então, aí justamente é que vem o desespero. Não existe o bem, não existe a felicidade, tudo é ruim, tudo é tédio, tudo é chato, tudo é desprezível. Melhor logo eu me matar porque não tem sentido eu continuar vivendo se for tudo dessa forma. Então, esse é o extremo que as pessoas chegam. E por que elas chegam a esse extremo? Porque falta amor. Falta amor de amizade, né? A pessoa, ela ama somente a si mesma. Ela ficou somente na soberba, somente no orgulho. Ela não se deu a nada maior, ela não buscou nada externo a si mesma. Ela não quis beneficiar nada externo a si mesma. Ela quis somente o próprio bem, sem querer o bem de mais nada, desprezando todo o mais. Só que isso não funciona. Então, como é que a gente resolve esse problema? A primeira coisa que você tem que resolver é justamente a sua fé. Porque não tem como você amar verdadeiramente o seu próximo ou qualquer outra coisa se você não você mesmo, você não ama verdadeiramente a si mesmo enquanto você não ama a Deus, né? Norton, mas isso aí você já está começando a entrar num caminho de fé, já está saindo fora do caminho da filosofia. Olha, eu não posso ensinar, eu não posso explicar aquilo que eu não vivo, eu não posso ensinar para alguém aquilo que eu mesmo experimento e vejo que é dessa forma. Então eu sei qual é a diferença de você viver sem a verdadeira fé e viver com fé. Eu sei que se você não tem as balizas, se você não tem um farol que ilumina e te mostra, olha, o caminho certo é por aqui, você tem várias coisas que você pode decidir, mas no final das contas você nunca pode contradizer essa direção. Eu sei que a gente vai sempre para o caminho errado, eu sei que nunca as coisas vão dar certo e você nunca vai encontrar realmente uma felicidade, uma plenitude, alguma paz nessa vida, algum sossego, porque você está sempre buscando as coisas erradas, você está sempre procurando solucionar os seus problemas com soluções que não funcionam, né? Então, a primeira coisa que você tem que resolver é o seu amor com Deus, a sua relação com Deus. Quando você passa a amar a Deus, Deus está sempre perto de você. Aquela frase do padre... Oxe, me esqueci o nome dele agora. Mas
é uma frase muito interessante que diz o seguinte: Deus está sempre perto de nós, mas nem sempre, ou Deus está sempre conosco, mas nós nem sempre estamos com Deus. Então, quando você dá as costas para Deus, quando você deixa de amá-lo, você volta somente para si mesmo e começa a buscar somente aquilo que é útil. Vai chegar um tempo onde tudo vai ser tedioso, chato, sem graça, fonte de preocupações, de inquietações e somente isso e nada mais. Mas se você ama a Deus, logo você passa a perceber que Deus está sempre contigo. Então, você está sempre perto daquele que você ama. E isso, por si só, já é um motivo de felicidade, né? Só pode experimentar isso que eu estou falando quem se dedica a isso, né? Então, faça a prova, faça o teste. Outra coisa é que Deus criou todas as coisas, todas as realidades, tudo que existe. Portanto, tudo que existe é obra daquele que eu amo. Então, quer dizer, significa que eu estou sempre rodeado e cercado e convivendo com pessoas que foram criadas, feitas, pensadas por aquele que eu amo. E como eu poderia não ser feliz vivendo próximo das pessoas que foram feitas por aquele que eu amo? É claro que todos têm defeitos, é claro que todos têm suas dificuldades, é claro que todas as realidades, como eu expliquei antes, têm esses defeitos. Mas eu ainda assim posso sempre estar feliz por estar cercado, né, pelas obras daquele que me ama. Quem já amou alguma vez na vida sabe o que eu estou falando. Você pode estar na situação mais chata, mais complicada possível. Se você estiver próximo de quem você ama, o simples fato de você estar ali perto dele, daquela pessoa, já te faz feliz, né? Então, essa é a chave para você resolver a sua tristeza, para você ter força para viver, para você reagir contra esse problema. Uma das coisas que o amor traz justamente é essa força de você sair desse marasmo, de você sair desse tédio, de você ficar pensando, poxa, mas não adianta fazer nada, já está tudo perdido. Não. Olhe o bem que você pode fazer. Não importa quão pequeno ele seja. Você não está pensando em fazer atos heróicos ou qualquer coisa do tipo, não. Se você pode lavar a louça para sua mãe, se você pode ajudar o seu vizinho com o que quer que seja, se você pode fazer uma visita para sua vizinha que é idosa e se sente sozinha, enfim, não importa o quão pequeno seja o ato, desde que você faça isso por amor, automaticamente você vai se sentir feliz, porque se você faz isso por amor, aquilo é útil, você sente aquilo como sendo útil para você. Mesmo que isso não te traga nenhuma utilidade propriamente material ou qualquer coisa do tipo, mas por ser útil ao outro e por eu amar o outro, eu já tomo aquilo como um benefício meu. E, portanto, eu automaticamente já me sinto feliz. É claro que existem muitos outros benefícios além disso tudo que eu estou falando, mas a felicidade é uma delas, né? O contentamento, o sentir-se satisfeito com o seu trabalho, o sentir-se satisfeito com a sua própria vida, o sentir-se satisfeito por simplesmente existir na situação que você existe, né? Você, poxa, que bom que eu existo, que bom que eu estou aqui. Eu não preciso de mais nada, porque tudo que é bom para mim já existe. E isso tudo, é claro, esse sentimento, essa percepção só pode surgir da fé, só pode surgir do amor a Deus. Então, se você não resolve esse ponto, não adianta você querer resolver de outras maneiras, com outras terapias, com outros tratamentos, com remédios. Tudo isso pode trazer alguma ajuda, mas é simplesmente um paliativo. Você vai estar sempre com a raiz do problema em si mesmo. Mesmo aquelas pessoas que são repletas de amor próprio e que não passam pelo que as pessoas chamam hoje de depressão, elas não são felizes. A verdade é que elas não são felizes. Elas não têm paz, elas não têm sossego. Elas estão sempre sendo alfinetadas pelos seus vícios, pelo seu orgulho, pelo desejo de querer mais e nunca estão satisfeitas. Quem é feliz não precisa de mais nada. Quem é feliz está satisfeito com as coisas como elas são. Quem é feliz está tranquilo, não precisa ficar buscando nada fora da realidade que já lhe foi concedida. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Bom, espero que esse vídeo seja útil a vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.